Pra cima deles, Fogão. Pois é, parceiro. É difícil eu manter o alto astral aqui, né? Eu que sempre tento levantar o astral da galera, independente do resultado. Mas até mesmo eu, após uma tarde melancólica como a de hoje, acabo ficando um pouco para baixo, né? É difícil, é difícil. E eu vou tentar fazer de tudo para que essa live ela não vire uma cusparada de palavrões na frente da minha câmera que vão acabar entrando dentro da sua casa. Então, eu vou tentar de tudo para que a gente tenha uma postura o mais racional possível, porque eu acho que numa situação como o Botafogo está atravessando, a gente agir com emoção não vai adiantar. Muito pelo contrário, né? Então é o seguinte, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Flávio Dupin, eu gostaria de pedir a vocês aí que dê um voto de confiança à Rádio Botafogo, deixa o seu joinha aí, se inscreva no nosso canal, a gente sempre faz as lives aqui, o Botafogo ganhando ou perdendo, a gente está sempre aqui para expor a nossa opinião e falar diretamente com o nosso torcedor, já que o time que entra em campo não representa o nosso torcedor e a diretoria que a mesma merda de todas as diretorias que sempre afundaram o Botafogo, também não respeitam o torcedor e muito menos se comunicam com o torcedor. Lembrando que o ex-presidente, Carlos Eduardo Pereira, ele entrou em uma live nossa, após uma derrota, onde nós estávamos conversando sobre a situação atual do clube, ele entrou ali para defender o seu grupo político, não foi para defender o clube, foi para defender o grupo político. Ficou se justificando e se colocou à disposição para poder fazer uma entrevista ao vivo e falar diretamente com os nossos torcedores. Ele falou que estava na dependência do retorno do Mufarrege, né, lá do Chile. E ele já voltou, já faz alguns meses. Eu fui pessoalmente falar com Carlos Eduardo Pereira no lançamento do livro do brilhante Rafael Cazé sobre o brilhante Carlito Rocha, talvez o último presidente que o Botafogo teve que realmente honrou a camisa do Botafogo, né? E a gente está falando lá na década de 40. Então, eu conversei com o Carlos Eduardo Pereira, ele falou que estava à disposição, que ia conversar, que ia falar com a gente e que ia marcar com o senhor Nelson Mufarrege. Dependia apenas do senhor Nelson Mufarrege. Aí o que eu fiz? Fui no senhor Nelson Mufarrege, praticamente com 10 minutos de diferença, e falei com ele: senhor Nelson Mufarrege, quando é que a gente vai fazer a entrevista na Rádio Botafogo? E ele falou que dependia do CEP. Então a diretoria é omissa e representa o time que a gente tem em campo. Essa diretoria não representa o Botafogo e esse time não representa o Botafogo. O torcedor do Botafogo é o verdadeiro Botafogo. E é por isso que depois de uma chinelada de 4-0, eu estou aqui falando com o torcedor, junto com outras 200 pessoas que já estão online aqui. Pessoas que estão tristes, estão aqui dizendo que não aguentam mais, já era 300 mil no lixo, que é o caso do Léo Valência. O Eric Vinícius está falando, por favor, leia meu comentário, eu não torço mais, acabou, esse presidente me fez parar. É o seguinte, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. A minha história com a Rádio Botafogo, ela é muito bacana, cara, porque ela começa lá para o ano de 2011, né? A Rádio Botafogo começou em 2010. Eu estava muito revoltado com o Botafogo, principalmente depois daquele episódio que a gente perdeu 7 jogos seguidos, né? E a gente tinha 92% de chance de ir para a Libertadores e acabou que a gente não foi. É aquele time do falecido Caio Júnior, né? Um time muito bom no papel e tal, tinha 80 e tantos por cento de ser campeão brasileiro, acabou deixando o Corinthians ser campeão sozinho aí, e nem na Libertadores a gente se classificou. Eu estava muito chateado, e eu na época escrevi lá no Orkut, né, também no falecido Orkut, um texto que falava assim:
a torcida abandonou o Botafogo ou foi o Botafogo que abandonou a sua torcida? A minha motivação a escrever esse texto foi que naquela época a gente via a diretoria, que era representada pelo senhor Maurício Assunção, sempre falando mal do torcedor, porque o torcedor não ia para o estádio, porque o torcedor não lotava o estádio, porque o time estava com não sei quantos pontos e a torcida do Botafogo não ia. Ele ignorava os preços dos ingressos, ele ignorava os vexames consecutivos, ele ignorava um próprio jogador do Botafogo, após chorar depois de um rival ser campeão de uma Taça Guanabara, falar que se fosse um torcedor botafoguense ele nunca mais botaria o pé no estádio. O pessoal ignora isso tudo, né? O pessoal ignora isso tudo. Então eu fiz esse desabafo, né? Eu fiz esse desabafo lá no Orkut, onde eu listei, a partir da minha memória, que vocês sabem que é muito boa, eu listei todos os vexames do Botafogo na frente do seu torcedor, desde o fatídico ano de 1999, aquele ano que nunca acabou, né, para a gente, até o ano de 2013. Né, foi quando eu fiz isso. 1999, 2000, na verdade 2012, eu acho. Né, eu listei todos os vexames, todos. Esse do 99, do Juventude, aquele do Vitória na Copa do Brasil, que ganhou de 3-0 no Caio Martins e não teve jogo de volta, o 4-1 contra o São Paulo na final do torneio Rio-São Paulo, né? Veja, a eliminação da Copa do Brasil contra Remo, Santa Cruz, Americano, tudo aquilo que o torcedor passou. Né? E, de certa maneira, isso faz com que o torcedor ele pare de acreditar. Chega uma hora que o cara fala assim, cara, eu sou Botafogo, mas eu vou fazer outra coisa, porque passa a não ser divertido mais torcer pelo Botafogo, ir para o estádio, entendeu? Passa a não ser mais divertido, não é bom. Por causa disso, a galera fica aqui, ó, xingando, o pessoal fica chateado, o pessoal fica com a adrenalina lá em cima, aí briga com a família. Já teve amigo aqui no grupo do WhatsApp que já estão discutindo, já teve gente que saiu do grupo do WhatsApp, sabe? E eu tento fazer com que as pessoas respirem um pouco, baixem um pouco dessa energia e tentem raciocinar melhor e pensar que não adianta a gente ficar desse jeito. Não adianta. Não adianta, sabe? Porque esses caras, eles estão lá, de repente estão agora no vestiário, de repente vai estar um ou outro que vai estar chateado, mas vai ter um lá que já vai estar mandando putaria no WhatsApp, já vai estar marcando orgia, entendeu? Já vai estar falando da família lá, que é o que importa para eles, entendeu? Eles estão cagando pro torcedor. Então, cara, a gente vai ficar, arrasado, porque esse bando que está vestindo a camisa do Botafogo, mas não representa o Botafogo, cometem vexames consecutivos. Entendeu? Não adianta, pessoal, não adianta a gente ficar assim nervoso. Hoje, então, aí falando, né, eu fiz esse texto lá no Orkut na época, e esse texto acabou indo parar na Rádio Botafogo, né? E eu não sabia, eu não conhecia a Rádio Botafogo, e eu acabei entrando nessa comunidade maravilhosa. E aqui eu aprendi a amar o Botafogo de outra maneira. Eu aprendi que a gente ama o clube independente do resultado. E a gente precisa transformar o clube e a gente tem que fazer isso com críticas pontuais. Não é xingando, não é quebrando, não é batendo, não é matando, não é furando pneu, tacando coquetel molotov em ônibus, não é isso. A gente precisa fazer críticas pontuais, a gente precisa pressionar esses dirigentes de merda, que fazem um monte de cagada, como por exemplo, o senhor Padilha, que é um lixo de dirigente, entendeu? É um cara da comunicação que não fala com o torcedor, entendeu? Muito pelo contrário, desrespeita o torcedor, faz piadinha ao vivo, né, na frente de uma porrada de gente, escreve um monte de merda no Twitter. Entendeu? A gente precisa pressionar esses caras, mas não é matando, não é ameaçando, não é fazendo isso, não. É cobrando o resultado que esses caras não sabem dar.
para ver se eles se mancam, se eles realmente forem botafoguenses, entrega a merda do cargo, que eles não sabem fazer o que o cargo demanda. Você está me entendendo? Então, aqui na Rádio Botafogo, eu conheci botafoguenses mais apaixonados que eu, menos apaixonados que eu, que têm uma memória melhor que a minha, memória pior que a minha, e isso me deixou tranquilo, porque eu aprendi que o Botafogo é essa galera que está aqui. Não é o Lúcio Flávio que perdeu o pênalti, não é o Dodô que fazia um gol e não comemorava. Não, o Botafogo é essa galera que está aqui. E isso me deixa tranquilo, porque a gente está insatisfeito, entendeu? Porque a gente está revoltado. Então, isso significa que esse resultado que a gente viu hoje em campo ali não nos representa, porque a gente não está satisfeito com isso. Não está satisfeito com isso. E esses dirigentes não botam a cara e ainda desrespeitam o torcedor. A cada ida do estádio é um desrespeito. É dificuldade para entrar, é dificuldade para sair, é dificuldade para conseguir comprar uma camisa, telão que não funciona, entendeu? E o time que é um lixo impressionante. Eu fiz um levantamento aqui, pessoal. Que é o seguinte: depois da Copa do Mundo, o Botafogo fez 9 jogos. 9 jogos. Ele voltou, ele estreou, voltou ao Campeonato Brasileiro perdendo lá em São Paulo para o Corinthians de 2-0. Aí ele veio para o Rio, joga na casa do Flamengo, que é o Maracanã, mando de campo do Flamengo, e perde também de 2-0 com 5 minutos de jogo. Né? Um jogo treino, praticamente. Um jogo treino. Ali o Jefferson se machuca, ainda era o Marcos Paquetá. Né? Aí a gente vai e joga com a Chapecoense em casa. E a gente ganha de 1-0, um jogo horroroso, uma cagada absurda. Chapecoense que está na zona de rebaixamento. Né? Aí a gente sai para pegar um Internacional, né? Com aquela esperança, ganhamos da Chapecoense, de repente o time vai embalar. E não. Na verdade, a gente viu uma sequência de erros de posicionamento, erro de passe, né? Uma falta absurda de tesão de jogar futebol, uma falta de garra, um time que era um bando em campo e a gente tomou 3-0 do Internacional, que para mim é goleada. 3-0 para mim é goleada. Tá? Depois a gente vai para o Engenhão, né, o Estádio Olímpico Newton Santos, e a gente empata com o Santos roubado. Nem para isso essa diretoria serve. Nem para ter força nos bastidores esses merdas de dirigentes servem. Esse lixo de dirigente serve. Aí a gente vai lá, em casa, é roubado em casa, né? Eles que são amiguinhos da CBF, a gente é roubado em casa, e o Botafogo empata em 0-0 com o Santos. Aí depois a gente vai lá pegar o lanterna da competição. O Paraná, só para vocês terem uma ideia, o Paraná deixa eu ver aqui, em 20 quantos jogos que o Paraná tem? Deixa eu ver aqui, são 22? Deixa eu ver aqui. 21 jogos. O Paraná, em 21 jogos, fez 10 gols. 10 gols. E ganhou 3 partidas. Aí o Botafogo vai lá, faz 1-0 aos 32 do segundo tempo, de pênalti. E o Botafogo consegue a proeza de tomar o gol de empate aos 51 minutos do segundo tempo. 51 minutos do segundo tempo, ele consegue tomar um gol do Paraná, que é o pior time da competição, e que só tem hoje 10 gols. Deixa eu ver aqui quantos gols ele tinha na época. Deixa eu ver aqui, ó. Contra o Corinthians ele não fez gol. Ó, contra o Paraná ele fez. Então dá 9. Inter, Botafogo. Ou seja, ele tinha 8 gols. 8 gols. Ele tinha 8 gols quando fez esse gol aí no Botafogo. Então, para você ver, é um evento raro
e aí ele ainda vai lá e ainda faz o gol aos 51 minutos do segundo tempo. Então, patético, né? Patético. Aí o que a gente faz? Vai pegar em casa o Atlético Mineiro, que é um time que, historicamente, o Botafogo faz boas partidas e tem bons resultados contra o Galo. Aí o que acontece? Em casa, no Engenhão, na frente do seu torcedor, a gente perde de 3-0. 3-0. Um banho de bola. Um banho de bola, parceiro. É isso aí, um banho de bola. Aí a gente vai lá e sai de casa para pegar o Palmeiras. Aí o time até fez boa partida defensiva, né? Se posicionou bem. E perdeu os 2-0 depois de uma merda, uma cagada do Moisés, né? Ou seja, é um bando. O time é um lixo, os dirigentes não têm moral nenhuma para falar com o torcedor, porque não paga salário. Aí o jogador, totalmente displicente, toma um cartão amarelo no primeiro tempo de forma ridícula, que fica igual um retardado, impedindo a cobrança do jogador do Palmeiras no meio de campo, toma um amarelo e depois, no segundo tempo, ele mete a mão na cara do jogador, né, após uma disputa de bola no meio de campo. Aí ele é expulso, né, que foi o jogador Moisés. Né, uma coisa boçal. E aí não tem dirigente, ninguém fala nada, aquele Anderson Barros, ninguém fala nada também, gerente de futebol, é uma zona, ninguém fala porra nenhuma. Né? E aí perde 2-0 para o Palmeiras. Aí a gente vai pegar o Sport, que tem 11 derrotas seguidas. Aí a gente ganhou de 2-0. Ganhou de 2-0. E aí a gente ficou aqui debatendo, será que a gente ganhou de 2-0? Porque, foi o técnico, já é a cara do técnico, como é que a gente vai fazer? O time criou mais, teve melhores chances e tal. Nada. Ele criou mais porque o time é horroroso, está sem receber salário e provavelmente os jogadores não têm motivação nenhuma, estão entregando o jogo, sei lá. A verdade, pelo visto, foi essa. Porque hoje a gente pegou o Grêmio, né? E logo no início do jogo, o Iago faz uma cagada absurda. Ele vai recuar a bola, recua a bola no contrapé do goleiro. Aí o nosso goleiro também, que é uma piada, ele chuta todo desequilibrado, dá a bola no pé do jogador do Grêmio. O jogador do Grêmio chuta e a bola involuntariamente bate na mão do Carlos. E aí o que acontece? É contra o Botafogo. Então o pênalti está marcado. Né? Com 5 minutos de jogo, 1-0 Grêmio. Né? 5 minutos de jogo. Aí chega no segundo gol, que eu acho que aconteceu aos 45 minutos do primeiro tempo. Eu voltei para ver. A jogada começa aos 41. Eles ficam passando bola de pé em pé durante 4 minutos. 4 minutos. A bola fica passando de pé em pé e os jogadores do Botafogo cercando como se estivessem vencendo o jogo de 8-0. Passa pelo Léo Moura, vai para o Luan, vai para o Ramiro, e volta, e não sei o quê, e vai para o Jeromel. Cara, impressionante, o Botafogo cercando. Até que o jogador do Grêmio faz o cruzamento, e o Jael, né, com uma jogada de peito, se livra de 2 marcadores do Botafogo, fica cara a cara ao goleiro e faz um belo gol. Mais por demérito da defesa e do time do Botafogo do que por mérito próprio, embora o Jael teve méritos próprios. Ele jogou muito bem nessa partida. Né? Aí chega no segundo tempo, o Botafogo toma o terceiro gol. E como é que foi o terceiro gol? O cara chutou. A bola vai, a bola entra. Porque esse goleiro é ridículo. O goleiro é ridículo, o Saulo é ridículo. Sabe? A bola vai para o canto, ele pula, e parece que ele pula com a mão assim. Ele pula igual um torpedo, assim, ó. Igual um peixe. Ele não tem mão, ele não tem mão. Ele parece um peixe. Ele pula assim, ó, tentando defender com a cabeça. É isso que ele faz. Ele tenta defender a bola com a porra da cabeça. É isso que ele faz. Né? É o que parece, porque a mão dele está esticada e deve ser a mão do Léo Valência. Deve ser um cotoco a mão dele. Né? Aí, 3-0. Olha que maravilha. E aí chega no final do jogo, um lance infeliz, totalmente involuntário, mas a regra hoje da FIFA manda apitar esse tipo de lance. O Joel Carne
que talvez tenha feito a pior partida dele com a camisa do Botafogo. Não que ele tenha sido mal tenha ido mal defensivamente, mas ele cometeu 2 pênaltis. Tem jeito, João, desculpa. Né? E aí, mais um pênalti. E aí o André, que é aquele jogador do Santos, Atlético Mineiro, Sport, que não para em lugar nenhum, Vasco, fez o 4º gol do Botafogo. Então, assim, é um vexame e agora está aqui. Porra, quantas pessoas online aqui? Ó? 235 pessoas online, todo mundo aqui xingando. E é isso. Vai falar o quê? Né? Aí o Flávio, meu xará, tá falando aqui que queria live com o André Botafogo. Eu também queria, Flávio, sabe? Eu também queria, sabe? Porque o André, ele é muito sábio na hora que ele está alterado. Eu não tenho essa sabedoria. Então, quando eu estou alterado, eu não consigo articular qualquer linha de pensamento. Diferente do André, que ele faz isso muito bem quando ele está nervoso, né? Aí sabe o que ia acontecer? Eu ia ficar aqui falando um monte de palavrões, dando soco na mesa, e a coisa não ia evoluir. Eu também queria o André aqui, mas a gente tem uma escala e, infelizmente, hoje fui eu. Luiz Henrique está falando, Dupinha, botar o estoque de remédio em dia e sofrer até o final do ano, torcendo para não cair, e grave o que eu vou dizer, se o Botafogo entrar na zona, ele não sai mais. Não dá para entender o que está acontecendo. Luiz Henrique, vou fixar teu comentário aqui, e eu quero lhe falar uma coisa. Não se iluda. Não se iluda. Se você pegar a tabela agora do Campeonato Brasileiro, você vai ver o seguinte, que o Botafogo está em 13º lugar com 25 pontos. No entanto, atrás dele, o Botafogo tem 22 jogos. O Atlético Paranaense, que está em 14º, tem 20. O Santos tem 20. O Vasco tem 20. Chapecoense tem 20. O Sport tem 21. O Ceará tem 21. E o Paraná tem 21. Ou seja, o Botafogo tem pelo menos um jogo a mais que essa putada toda que está atrás dele. Então, uma maneira interessante da gente saber exatamente qual é a posição relativa que o Botafogo está, matematicamente, é a gente olhar o aproveitamento. Tá? Então, esquece o número de pontos. Vamos olhar o aproveitamento. E se a gente olhar o aproveitamento, eu fiz isso antes da gente começar, o Botafogo sai da 13ª posição para a 16ª posição. Ou seja, o Botafogo tem 37,9% de aproveitamento comparado ao número de pontos que ele conseguiu e o número de pontos que ele disputou, e ele está na frente apenas de Chapecoense, que tem 35%, Sport, que tem 31,7%, Ceará, que tem 27%, e Paraná, que tem 23,8%. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o Botafogo é o primeiro time fora do Z4, considerando a porcentagem de aproveitamento. Tá? O aproveitamento em relação ao número de pontos que foram disputados. Ok? Então, isso é um indicador que a vaca está muito próxima do brejo. Muito próxima do brejo. E como o nosso amigo Luiz Henrique escreveu ali, se entrar no Z4, não sai. Se entrar no Z4, não sai. Não sai. Outra coisa que eu quero falar aqui para os senhores. O Botafogo, os últimos 10 jogos, contando o Grêmio, ele tomou 17 gols. 17 gols nessa merda. E fez 4. Saldo de menos 13. Sendo que com o senhor Zé Ricardo, a gente já perdeu de 3-0 para o Galo, 2-0 para o Palmeiras, 4-0 para o Grêmio. É difícil. E a galera que torce para o Vasco sempre falou isso, que na época que ele treinava o Vasco, ou perdia de 1, perdia de 10, para ele era a mesma coisa.
E não é assim que funciona. Quando a gente está trabalhando com time grande, não é assim que funciona. Porque uma goleada instaura uma crise absurda. Muitas pessoas não têm equilíbrio emocional, não sabem lidar com as coisas, começa quebra-quebra, começa porradaria, e aí contamina totalmente o time. É brincadeira isso, é brincadeira. Hoje o Botafogo virou o primeiro tempo, perdeu de 2-0, e o senhor Zé Ricardo tira o Matheus Fernandes para botar o Marcelo. O Marcelo é um lixo! Um lixo! Eu não sei quem foi que trouxe merda desse jogador para jogar no Botafogo. Já não bastava Léo Valência e esses outros aí. O único que salva na porra do jogo de hoje foi o Eric. O único que mostrou vontade, pelo menos. O único que mostrou vontade. Essa é a minha opinião. Deixa eu ver a galera falando aqui, ó. O Elídio está falando que prefere o Dupin. O importante é você estar aqui na Rádio Botafogo, tá? Eu sou fã do André e o André é meu fã. Maurício JB, que é o meu... Pô, perdi aqui o Maurício. Ó, o Pedro Rocha falando muito bem. O departamento médico do Botafogo é um lixo também. Outra merda. Não recupera ninguém. É um lixo. E sabe o que eu acho? O que eu acho é o seguinte, parceiro. Essa diretoria é representada por um... Ela não representa o Botafogo, ela representa um grupo político que se chama Mais Botafogo. E eu posso falar essa merda aqui, sabe por quê? Porque eu não sou sócio proprietário, não sou porra nenhuma. Eu sou sócio torcedor. Sou sócio torcedor e âncora aqui da Rádio Botafogo. É isso que eu sou. Então eu posso falar à vontade, porque eu não compactuo com ninguém, com nenhum grupo político lá de dentro do Botafogo. Eu, o André, o Gajo, o Falcão, o Fábio Rocha, o Felipe Indiano, o Bruno Antunes. A gente não tem nenhum grupo político naquela merda. Então a gente pode falar aqui. E esse grupo, esse dirigente, representa um grupo que se autodenomina Mais Botafogo. E por esse nome, Mais Botafogo, eles se acham mais botafoguenses do que os outros. E não são, não. E não são, não. A única coisa que vocês têm mais, sabe o que é? Vocês têm mais é que a merda. É isso que vocês têm. Vocês têm aqui mais que a merda. É isso que vocês têm. João Pedro está pedindo para eu falar da troca do Camilo. Cara, sabe, é impressionante, cara, o que os caras estão fazendo com o Botafogo. É o Bruno Silva que vai para o Cruzeiro e ninguém paga e foda-se, sabe? É jogador que vem do Cruzeiro, o Marcos Vinícius, o jogador tem asma, o cara não pode jogar, o cara não aguenta 15 minutos, agora sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar no cara. É Leandrinho que fica machucado durante não sei quantos anos, é Gatito que se machuca e não volta, é Marcelo, um jogador merda desse, sabe? É impressionante, cara. A gente tá ficando ladeira abaixo. O Antônio Holanda fez um comentário aqui muito inteligente. Falou assim, ó, Dupin, imagina se fosse menos Botafogo, aí ferrou de vez. Eu acho que esse deveria ser o nome desse grupo político. Menos Botafogo. O Ian Felipe está falando aqui, vamos para 23 anos sem ganhar nada. Exatamente, Ian. 23 anos sem ganhar nada. Porque Carioca não vale nada. E São Paulo também não vale nada. É legal para a gente comemorar, sacanear o time adversário, mas não enche barriga, parceiro. Não enche barriga. Olha, estamos em 2018. Estamos em 2018. Ok? Vou botar aqui, ó, 2018. É o cálculo que eu faço, que eu sempre faço aqui. 2018 menos 1968, a gente tem 50 anos. 50 anos. Nesses 50 anos, muitos desses dirigentes que estão hoje aí comandam o clube desde aquela época. Ou seus pais comandavam, seus parentes comandavam. É só você ver. Pega a história do Botafogo. Tem um monte de Ney Palmeiro, né? Tem uns nomes ali que ficam se repetindo.
Não é isso? Tem os nomes que ficam se repetindo. Então, de 1968 para cá, o Botafogo conseguiu um Carioca, 89, um Carioca 90, conseguiu uma Comebol 93, um Brasileiro 95, um Carioca 97. Eu não estou esquecendo da Tereza Herrera, estou falando de torneios oficiais, tá? E também não estou esquecendo da Taça Cidade Maravilhosa 96, tá bom? Um Rio-São Paulo 98, um Carioca 2006, um Carioca 2010, um Carioca 2013 e um Carioca 2018. Ou seja, a gente está falando de 10 títulos. 10 títulos em 50 anos. 10 títulos em 50 anos. Beleza? 10 títulos em 50 anos. Sendo que desses 10 títulos, a gente tem um campeonato brasileiro e a gente tem uma Copa Comembol. Sobraram 8 campeonatos cariocas. Que cá para nós, é um campeonato que... tem um Rio-São Paulo, né, que também é outro campeonato que não vale porra nenhuma. Ou seja, nós ganhamos 7 cariocas. Não há torcida que sobreviva a tamanha falta de ambição. Não há torcida que sobreviva a resultados como esse. Não há. A torcida do Botafogo é a torcida mais apaixonada do Brasil. Porque com um resultado ridículo desse, a galera está aqui, expondo sua opinião, fazendo esse programa junto comigo. É difícil. É difícil. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho que é isso que vale. Acabou o jogo, fizemos o nosso desabafo. Você veio aqui, fez o programa comigo. Você botou a cara aqui, junto comigo. Já desabafou, já falou, já xingou. Agora vamos baixar a bola. Vamos respirar. É apenas futebol. E vamos olhar para o que é realmente importante. Vamos olhar para a nossa família, vamos olhar para os nossos amigos, vamos curtir o final de semana. Não vamos deixar esses jogadores de merda estragar o nosso final de semana. Porque eu estava vendo o jogo ali e a minha filhinha, que tem 5 anos, viu que eu estava triste. E aí eu estava aqui agora me preparando psicologicamente para poder não deixar você mais puto ainda, né? Para poder acalmar você, para a gente poder falar de Botafogo e não perder a razão. E ela viu que eu estava muito chateado, triste. E quando eu estava aqui me concentrando, ela abriu a porta e falou assim: papai, olha aqui, ó. Esse aqui é você. Esse aqui sou eu. É isso que vale. No fim das contas, é isso que vale. Se o Botafogo não nos dá alegria, a gente precisa arrumar alegria de outras maneiras. E a gente precisa olhar para o lado, porque tem várias coisas que Deus coloca do nosso lado para nos dar alegria, mas a gente entra numa depressão que a gente acaba não enxergando. Então ela me entregou esse aqui. Esse aqui sou eu. Esse aqui sou eu. E ela fez isso aqui também para mim. Olha aí. E ela escreveu o nominho dela aqui, ó. Aí. Eu dou graças a Deus por isso. Porque a gente não vai abandonar o Botafogo, não. Mas a nossa sensação é que o nosso clube já nos abandonou. Quando eu falo nosso clube, eu não estou falando da entidade, não estou falando, né, do clube fundado em 42, em 1904, 1894, não estou falando disso. Estou falando dos dirigentes que conduzem e, infelizmente, representam esse clube. A gente precisa arrumar novas fontes de alegria. E acredite, você tem várias dessas fontes de alegria. Você só precisa abrir os olhos, respirar fundo e olhar para o lado. Não deixe o Botafogo acabar com o seu final de semana. Não deixe o Botafogo acabar com a sua vida.
O João Pedro está pedindo para eu falar da troca do Camilo pelo Brenner. Cara, foi patético. O Camilo deu uma entrevista aqui, né? Ficou insatisfeito com a reserva e foi para o Inter. E, como sempre, é assim, o Botafogo se comporta, não me entendam mal, né? O Botafogo se comporta como um time pequeno nas negociações. Porque o Bruno Silva vai para o Cruzeiro e foda-se. Não pagou e é isso aí, não vai pagar e sei lá o que fim levou isso. Pega um jogador merda, entendeu? E volta. A gente vai lá, contrata aquele João Paulo não, João Pedro, do Atlético Paranaense, serve para nada, entendeu? Aí o Aguirre, grande contratação, vai ver o Aguirre também. O Luiz Fernando dá pena. O Luiz Fernando, ele vai para a jogada sabendo que ele vai perder a bola, sabe? É patético. É patético. O Alex está falando aqui que a gente precisa de 7 vitórias, senão vai cair. Precisa de 7 vitórias. A gente tem ainda 16 jogos. É difícil. É muito difícil. Lembrando que o Botafogo, ele talvez, não sei, tem que olhar aqui, mas é um dos piores times com aproveitamento fora de casa, né? O Botafogo não ganha. Ninguém, às vezes, nem empata. Ele perde todos os jogos. O único jogo que ele ganhou foi o Vasco, e mesmo assim era um clássico, né? E aí, clássico, as coisas... Enfim. Pessoal, agradecendo a Papai do Céu a força dada por essa live, agradecendo a você pela audiência. Desculpa se faltou palavras de incentivo, se faltou qualidade no programa, porque é difícil, cara, é difícil a gente achar motivação em um ano como esse, né? Ser eliminado pela Aparecidense, ganhar um campeonato carioca cagado e os dirigentes virem a público falar que estamos no caminho certo. Aí, estão no caminho certo? Responde agora pro torcedor. Bota a cara, Mufarred. Bota a cara, Cepe. Bota a cara. Sabe por quê? Porque vocês estão esperando uma agenda positiva. Estão esperando umas 2, 3 vitórias seguidas que não vão vir. Não vai vir. Porque esse time é muito ruim. É muito ruim. E ao contrário do time de 93, eles não têm uma estrela que brilha intensamente, como aquele time teve, né? Bota a cara. Bota a cara, porque essa omissão ela vai acabar tirando o torcedor do sério. E o torcedor do sério é difícil controlar. É difícil. Galera, tenham todos um excelente sábado. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente domingo. A gente se vê no Botafogo no Ar na segunda-feira. Fiquem ligados aí nas atrações da Rádio Botafogo, que sempre que tiver coisas novas sobre o nosso time, a gente vai estar postando, e também a gente vai estar aqui dando a cara a tapa, falando com você, torcedor do Botafogo. Sabe por quê? Porque aqui você faz o programa junto com a gente. Você faz parte disso. Nós somos o Botafogo e a Rádio Botafogo é parte disso. Valeu, galera. Tenham um bom final de semana. Fiquem com Deus. Pra cima deles, fogão.